Felicidade, igreja. Felicidade. Que a graça e a paz esteja em seu coração. Amém? Amém. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus, no culto de sábado, no dia em que Ele separou para que nós estivéssemos aqui na presença dele. Que Deus seja louvado pela sua vida, que o Espírito Santo do Senhor aqueça seu coração nessa manhã. Amém. Vocês já ouviram tímido falar? Hoje é o time da Vila Alpina, viu? A equipe da Vila Alpina está aqui em peso. Beijo, Aldemir. Então é uma alegria muito grande estar aqui e na companhia desses irmãos e também da minha família aí, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença de estar aqui nessa manhã. Deus seja louvado. Eu quero fazer uma pergunta antes de nós abrir a Bíblia. Alguém esteve aqui no sábado passado, nessa igreja? Quantos esteve aqui? Não. Beleza. Quantos lembram do sermão que foi pregado sábado aqui? Quantos? Eu não lembro. Não lembro. Eu fiquei meio assim receoso de trazer esse sermão nessa manhã, porque na verdade eu já preguei ele aqui nessa igreja. Só que já faz 3 anos, mais ou menos 3 anos aproximadamente, foi num domingo onde tinha menos pessoas. Então, já que os irmãos levantaram a mão e não lembram do sermão que foi passado sábado, então eu me sinto seguro em passar a mensagem dessa manhã. Então, que Deus possa conduzir essa mensagem, que o Espírito Santo fale conosco, que nós possamos entrar no espírito de oração para que assim nós venhamos entender a palavra. Amém. Não é fácil para mim estar aqui, como eu falei, sou bem tímido, criado na roça, quando eu vi as pessoas corriam para dentro do mato, para não ver as pessoas, então é um pouco difícil. E é difícil também pregar porque aqui existem vários pregadores aqui nessa manhã. Nosso irmão David, Aldemir, nosso irmão lá atrás. E foi mais difícil para a minha ida em saber que um irmão que está aqui nessa manhã já pregou. Ele tem 7.580 sermões. É fácil? É fácil, David? Aí você fica pensando, o que é que eu vou pregar então? Um homem que tem 7.580 sermões. Já levou 1.125 pessoas ao batismo e fez 135 sermões de oração. Então é difícil, mas louvado seja Deus. Estou falando isso porque muitas das vezes a gente se sente incapaz. Nós somos incapazes mesmo. Mas quando nós buscamos a Deus, buscamos a presença do Espírito Santo, Ele nos capacita. Posso estar falando para alguém que às vezes tem vontade de pregar e às vezes fica tímido, com medo, o que é que eu vou falar? Mas se entregue nas mãos de Deus, que Deus falará poderosamente. Amém, Senhor. Nessa manhã, o título do sermão é As 5 Colunas da Verdade, ou os 5 Pilares da Verdade. Nós vamos estudar um pouquinho nessa manhã. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 32. É um verso bem conhecido da gente. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Encontraram aí? Vamos fazer uma oração? Oremos. Grande Deus Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra está aberta nessa hora. Que o Senhor fale conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o verso bem conhecido, João 8,32, é um verso de pôr do sol, né? Para nós adventistas. E o verso diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia nos afirma que é importante nós conhecermos a verdade. Nós vivemos num mundo difícil, num mundo complicado, num mundo de pecado, e muitas das vezes nós sabemos que nós precisamos tomar decisões. E como tomar uma decisão sem você conhecer a verdade? Como você tomar uma decisão sem você saber o que vai acontecer? Muitas pessoas tomaram a decisão de casar e às vezes por não conhecer a pessoa como ela é,
vieram se separar, porque o caráter da pessoa é um caráter ruim. Por que não? E se essa pessoa conhecesse a verdade antes, com certeza ela não se casaria. Esse verso, ele passou a ser bem mais conhecido quando o presidente ou ex-presidente, ele citava esse verso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Durante a sua campanha, ele falava isso. Dizendo ser ele a verdade, né? Mas nós sabemos na Bíblia que a verdade é Deus. Por isso, nós vamos ler bastante verso nessa manhã. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 10 e o versículo 10. Eu leio Jeremias 10, verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações são assim, não podem suportar a sua indignação. Verso 11: assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Então a Bíblia nos diz que Deus é o quê? A verdade. Então Deus é a verdade. Para nós sermos libertos do pecado, libertos dos erros, nós precisamos conhecer Deus primeiramente. Você e eu precisamos conhecer o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. E aí fala também que existem os deuses, né? Ou ídolos, que muitas das vezes os homens constroem para adorar, faz para adorar. Mas a Bíblia nos diz que há um Deus, o Deus verdadeiro, porque Deus é a verdade, um Deus tremendo. Isso nos leva a lembrar da criação, que nós fomos criados por Deus. Foi plano de Deus criar eu e você. Mas Deus, após o homem ter desobedecido a Deus, o homem passou a morte, né? Passou a pecar. Mas Deus, ele tem uma mensagem na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Se você quer ter vida eterna, quer viver nos céus um dia, você precisa conhecer a Deus. Será que eu e você conhecemos a Deus? Nós estudamos um pouco da lição, a vontade de Moisés, querer conhecer a Deus, que Deus se revelasse para ele. De que forma Deus tem se revelado para você? Você tem buscado a Deus? Como você tem reagido diante da palavra do Senhor? Como eu falei, a gente vai ler bastante verso. Convido você a ir para Apocalipse agora, capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. Nos diz assim, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então a Bíblia nos diz que há um anjo voando pelo meio do céu, falando com voz potente, para que todos ouçam a mensagem. E esse anjo, a Bíblia nos diz que ele tem um evangelho eterno. Mas infelizmente, muitas pessoas no mundo religioso existem outros evangelhos. Mas a Bíblia nos diz que há um evangelho. Se a Bíblia nos diz que há um evangelho, esse evangelho é eterno, por que as pessoas pregam uma coisa e outros pregam outras coisas? Porque Paulo chega a dizer que existe outro evangelho. Mas o evangelho de Deus é um só. O evangelho de salvação. O evangelho de arrependimento. O evangelho de aceitação de Jesus Cristo. Nós sabemos que um pouco antes de Jesus começar o seu ministério, João pregava ali no Jordão e ele dizia: olha, vocês devem se arrepender e ser batizados. Conhecer a Deus, conhecer o evangelho de Cristo
Aceitar a Ele envolve arrependimento. Conhecer a verdade é você olhar para você mesmo e não ver como se salvar, mas quando olha para Cristo, não tem como você se perder. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos aqui a verdade que é Deus. Deus é a verdade. João 17 agora. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. João 14, versos 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 e 6. Todos acharam aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Então disse assim: Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Jesus era um momento em que Jesus estava ali prestes a subir ao céu. Ele já tinha passado pelo batismo, tinha passado pela morte, havia ressuscitado no terceiro dia, e ali ele estava nesse momento com os seus discípulos. E agora Tomé vem com essa pergunta: Senhor, se nós não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Muitas das vezes a gente fica se perguntando, né? Será que eu vou me salvar? Se eu perguntasse para você nessa manhã, se você teria certeza da sua salvação, será que você levantaria a mão para dizer que tinha certeza da sua salvação? Que tem certeza? Às vezes a gente fica temeroso, com medo de responder que tem certeza da salvação, porque nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos errantes, e muitas das vezes a gente estamos envolvidos no pecado, e nós sabemos que se continuar no pecado nós não entraremos no céu. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é a verdade. É através dele que nós vamos encontrar com ele nas nações celestiais. Ele não disse: eu conheço o caminho. Ele não disse: eu conheço a verdade. Ele disse: eu sou. E essa referência lembra de Deus, né? Quando Moisés perguntou: como vão saber quem me enviou? Ele diz: eu sou o Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso nessa manhã, meus amados, não fique tímido ao chegar próximo de Jesus. Nós cantamos o hino: vem junto de ti, Senhor. Nós precisamos estar bem junto dele, bem junto de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, e nós precisamos conhecer essa verdade. Há muitos que negam a divindade de Jesus Cristo. Diz que Jesus simplesmente foi um profeta e não crê que Jesus morreu para salvar a humanidade. E com essas palavras, as pessoas vão se desviando, pouco a pouco, da verdade, que é Jesus Cristo. Então, para você ser perto, você precisa conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai ouvir esse verso até o final. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser perto, conheça a Deus e conheça Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia agora em 1 João. 1 João, capítulo 5. Livro de 1 João, capítulo 5, verso 6. Nos diz assim, livro de 1 João, capítulo 5, verso 6.
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também por água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia nos diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, um pouco antes de começar o seu ministério, ele foi até o Rio Jordão e pediu o batismo para João. Ele veio por meio de água, iniciou o seu ministério com o batismo. E nós sabemos que depois do batismo de Jesus, ele teve o seu ministério em 3 anos e meio, e foi crucificado, morto e ressuscitou no 3º dia. Ele deu a sua vida, ele derramou o sangue dele pela minha e a sua salvação. Este é Jesus Cristo. Mas o verso continua dizendo que o Espírito é o que dá testemunho, ou o Espírito é o que testifica todas essas coisas, porque o Espírito é o que? A verdade. Então o Espírito Santo do Senhor é a verdade. Se você quer ser liberto, você precisa conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo. E volto a repetir, infelizmente, muitas denominações cristãs rejeitam o trabalho do Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, outros dizem que não é da divindade, não faz parte de Deus. Outras pessoas confundem a obra do Espírito Santo com falar em línguas e cair dentro da igreja. Isso é um outro evangelho. E nós lemos de Apocalipse que é um evangelho, o evangelho da terra. E a obra do Espírito Santo, nós sabemos que ele faz a obra de nos convencer do pecado. Ele diz para mim e para você que por nós mesmos nós estamos perdidos. Mas também ele leva a nos lembrar de Jesus Cristo, que é através de Jesus que nós somos salvos. Amém. Essa é a verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. Será que você tem conhecido sobre o Espírito Santo de Deus? Uma certa vez eu estava trabalhando com um rapaz da empresa onde eu trabalho hoje, e ele perguntou para mim: você tem o Espírito Santo? O que você responderia para as pessoas? Você responderia que tinha o Espírito Santo? Eu falei: eu tenho o Espírito Santo. Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo. E ele chegou para mim e falou assim: então você fala em línguas? Eu falei: não falo em línguas. Aí eu falei: então como você tem o Espírito Santo? Aí ele falou: você profetiza? Eu digo: profetizo. A Bíblia profetiza. E eu sou um profeta porque eu falo da Bíblia. E aí começamos a conversar e falei para ele: então você está me dizendo que para ter o Espírito Santo de Deus eu preciso falar em língua, necessariamente eu tenho que falar em línguas? Ele falou: eu tenho. E esse profetizar que você está falando, será que é o profetizar sobre a sua vida, que você vai ter casa, você vai ter terreno, você vai ter não sei o que, e mais dinheiro, é isso que você está dizendo? Qual é? Eu perguntei para ele: Jesus tinha o Espírito Santo? Sim, aí falei para ele também: mas falar em línguas é cair também na igreja? Ele falou: beleza. Jesus tinha o Espírito Santo? Ele falou: tinha. Quantas das vezes você viu Jesus falando em línguas que as pessoas não entendem? E quantas das vezes você viu Jesus caindo? Aí ele já estremeceu. Eu falei: olha, a Bíblia nos diz que quando Jesus ele foi até o Rio Jordão, ele pediu o batismo para João, e foi nitidamente João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E naquele momento o relato não diz que Jesus caiu sobre as águas. Aí eu perguntei para ele mais uma vez: você acredita que João Batista tinha o Espírito Santo? Ele falou: acredito. Então, quantas vezes João Batista saiu caindo por aí, ou falando de línguas? Nenhuma vez. A linguagem de João era clara sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Ele chegou a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque naquela época as pessoas estavam ali acostumadas com a matança de cordeiro, que estava voltado para aquele sacrifício de cordeiro. Mas quando Jesus aparece para João e seus discípulos, ele diz: olha, esse aqui é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Amém.
Então, o Espírito Santo de Deus é a verdade. Glória a Deus. E nós precisamos conhecer mais sobre a obra do Espírito Santo. Nós precisamos, quando nós formos tomarmos a nossa decisão diária, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele é a verdade. Amém. Essa é a terceira coluna da verdade, ou pilar da verdade. Muitas pessoas estão perecendo aí fora porque não conhecem sobre Deus, não conhecem sobre Jesus e não conhecem sobre a obra do Espírito Santo. Mas que bom que eu e você conhecemos sobre essas três pessoas da divindade. Mas não para só por aí. Abra sua Bíblia em João 17, e vai falar mais um pouquinho também sobre a verdade. João 17, verso 17, eu vou pedir para o nosso irmão aqui ler mais uma vez, um verso conhecido de nós também. João 17, verso 17, Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Então, a Bíblia nos diz que santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se você quer ser santificado ao Senhor, você precisa se conectar com a palavra. Você precisa ler a palavra do Senhor, estudar, examinar as Escrituras, para que você seja santificado. Santificação na Bíblia nós sabemos que é separado para um propósito. A Bíblia fala isso. Separado para um propósito. Deus, quando Ele escolheu Israel, Ele separou Israel para levar essa mensagem, para que as pessoas que adoravam outros deuses conhecessem sobre o Deus verdadeiro. Por isso que Ele separou Israel para levar essa mensagem. Mas essa mensagem não ficou só para Israel, ficou também para nós, adventistas do sétimo dia, para aqueles que aceitam a sua palavra. Amém. Santificação na Bíblia também eu aprendi que é onde Deus está, ali também há santificação. E me lembra muito bem que nós comentamos aqui sobre a face de Moisés que brilhou, e antes disso ele estava ali no monte, cuidando das ovelhas de Jétro, e ele vê uma sarça ardente, e aquela sarça não se consumia, ela estava pegando fogo, mas não se consumia, e ele, curioso, foi até lá, e Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar, a terra onde você está pisando, é terra santa. Então eu aprendi que santificação é separado para um propósito, e santificação também é a presença de Deus. Eu pergunto para você: aquela terra era santa? Não era santa. Mas onde Deus está, aquele lugar se torna santo. É por isso que a Bíblia, Paulo chama nós de santos. Ele chama os irmãos de santos, porque ele tinha certeza que aquele que fazia a vontade de Deus através do seu Espírito era santificado. Por isso que somos chamados de santos, os irmãos santos. Mas existe um evangelho por aí que diz que quando as pessoas morrem, as pessoas se tornam santas. E a Bíblia ensina sobre isso. E muitas pessoas têm deixado levar sobre esses evangelhos e têm sido enganadas a outras doutrinas que não é a doutrina bíblica. Mas eu e você precisamos seguir a palavra, ser santificados na verdade de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Você e eu precisamos mais do que nunca conhecer sobre Deus. Às vezes nós dizemos que conhecemos a verdade, mas como foi citado aqui na manhã, quando os problemas vêm sobre a nossa vida, nós às vezes queremos recuar na igreja. Muitas das vezes nós queremos largar, nós queremos deixar Deus. Eu não sei se você já passou por uma dificuldade na sua vida, que alguém chegou para você e disse: olha, você não é cristão, por que você está passando por isso? Você não é um dizimista fiel ao Senhor, por que seu familiar está doente? Você não diz que Deus ajuda, por que você orou e a tal pessoa não foi curada?
Isso muitas das vezes, o inimigo ele coloca isso na nossa mente. Eu um dia, pregando numa igreja, estava sendo transmitido o culto, e eu convidei uma jovem a assistir o culto, e ela estava passando por um momento delicado de saúde, e naquela pregação eu falava que ela ia ser curada, mas ela não foi curada. E você fica pensando, será que eu sou um mentiroso? Mas sabe o que eu aprendi com isso? Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para ficar doentes. Mas após o pecado, infelizmente, essa é a consequência. E Deus, Ele está preocupado com a nossa vida eterna. Mas graças a Deus que diante do leito, na doença, essa moça se entregou ao Senhor. E o meu sonho, a minha vontade é encontrar com ela um dia nas mansões celestiais. Que esse seja o seu desejo de encontrar com o seu ente querido. Porque a palavra de Deus é fiel. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Livro de Salmos agora, capítulo 119, verso 151. Livro de Salmos. Todos acharam? Amém. Diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? Verdade. Lembre que é as 5 colunas da verdade. Essa é a 5ª coluna da verdade. O salmista diz que ele tinha certeza que o Senhor estava perto. E ele tinha certeza que todos os mandamentos, toda a vontade de Deus para ele, para a vida dele, era verdade. Os mandamentos do Senhor era certo para ele, porque o mandamento é o que é a verdade. Se você quer tomar uma decisão firme e segura, você tem que tomar a sua decisão baseada nos mandamentos de Cristo. Como eu falei antes, quantos casamentos têm feito porque não ouviram os conselhos do Senhor? Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque escolheu a pessoa errada, por conta da paixão ardente naquele momento, e esqueceu da palavra do Senhor? Quantos cristãos? Quantas pessoas? Quero dizer para você que na minha família, lá em casa, são 5 pessoas. E a minha irmã mais velha casou com uma pessoa que minha mãe lutou, fez de tudo. Não casa com esse rapaz, não vai dar certo. Ele não é cristão. E ela não ouviu. Acabou se casando e o que vocês acham? Não deu certo. Desse casamento teve um filho, foi criado pela minha mãe. E é interessante que nós repetimos os erros. Tornou a casar novamente. Teve outro filho. O que vocês acham? Não deu certo. Porque escolhemos às vezes escolhemos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E muitas das vezes quebramos a cara. E quando as coisas não dão certo, você fica perguntando: por que Deus? Mas você tem que se perguntar para você: por que eu tomei essa decisão? O outro, meu irmão, também casou com uma pessoa que eu aconselhei tanto. E ele tem 2 filhos gêmeos, uma menina e um menino. E hoje está separado dela também. Louvado seja Deus, porque ele casou de novo e graças a Deus está firme na igreja, está servindo ao Senhor. A minha irmã velha também está firme na igreja, casou com outra pessoa e graças a Deus está firme. E a minha terceira irmã também fez de tudo, minha mãe fez de tudo, casou e também não deu certo. Vou resumir, a mais nova fez a mesma coisa e também não deu certo. Repetiu e hoje está sofrendo a mãe do marido. Porque não olhou para a palavra de Deus. Porque não olhou para os mandamentos de Cristo Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas dizem que os mandamentos do Senhor, que é a verdade, ficou no passado. Muitas pessoas dizem que os mandamentos foi abolido em João. Outros dizem que essas mesmas pessoas dizem que Jesus aboliu os mandamentos. E eu fico me perguntando: quem aboliu os mandamentos foi João, Jesus.
Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir. Jesus ele veio cumprir ao pé da letra aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que o homem não conseguiu fazer, que foi Adão. Ele cumpriu perfeitamente. Mas ele nos deu garantia de vida eterna. Amém. Ele nos deu a certeza que nós também somos capazes de guardar os seus mandamentos. Infelizmente, muitas denominações religiosas têm falado que os mandamentos é coisa do passado, inclusive o mandamento do sábado tem ficado para trás. Onde a Bíblia nos diz que esse mandamento é santo, porque Jesus, Deus, ele santificou lá no Éden. Eu referi a palavra santo. Como pode Deus ele santificar um dia, mas depois ele dizer não é mais santo? Será que é possível isso? Será que Deus muda as coisas? Mas que bom que eu e você conhecemos o mandamento do sábado. E para mim é um dia glorioso para mim. É um dia onde eu esqueço os meus problemas, é um dia onde eu não tenho estresse, é um dia onde eu esqueço as minhas contas. Não sei se você tem contas para aí, né? Mas eu tenho. E eu até brinco com Deus, eu digo, é o dia que eu fico mais bonito, é o dia de sábado. Porque se você for durante a semana no meu serviço, você vai dizer, não é aquele de sábado. Eu trabalhava na reunião com Deus, não sei se você lembra, e a Maísa, a nossa irmã Maísa, ela vende alguns salgados, e o Deus falou assim, quem é esse irmão aqui? Apontou para mim. Ela olhou, eu já vi ele. Aí o Deus começou a rir. Era meu irmão da igreja. Está com roupa diferente. Aí já entendi tudo, não precisa dizer nada. Então, louvado seja Deus. Esse dia é maravilhoso, gente. Esse dia, Ele tem preparado para nós, nas mansões celestiais, vai ser um descanso eterno. Um descanso que não vai acabar, onde você não vai se preocupar com mais nada. Onde os casamentos não vão mais se desfazer. A Bíblia diz que lá não há casamento. Né? Mas louvado seja Deus, nós vamos ser transformados, Paulo diz, no abrir e fechar a Glória a Deus. Porque o mandamento do Senhor é a verdade. Portanto, creia nisso. O livro de Oséias agora. Capítulo 4, verso 6. Todos acharam aí? Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, o rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então isso é muito sério. Aqui no tempo, o profeta Oséias estava alertando, vivia num tempo difícil, onde os reis que Deus tinha levantado, eles tinham virado as costas para Deus. Eles tinham incentivado as pessoas a adorar outros deuses, a adorar ídolos. E as pessoas estavam, e quando vinha as guerras, que as pessoas, o povo de Israel, estava sendo destruído porque a presença de Deus se afastou deles. Aí ele diz essas palavras: o povo de Deus está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu pergunto para você, aquelas pessoas conheciam a Deus? Será que era o conhecimento intelectual que aquelas pessoas precisavam saber? Elas precisavam conhecer Deus verdadeiramente. Aquelas pessoas sabiam que aquele Deus, esse mesmo Deus, Ele libertou as pessoas do Egito. Essas pessoas sabiam que através de Deus, Moisés abriu o mar vermelho. Ela sabia que aquelas pessoas foram libertas pela mão poderosa do Senhor, mas simplesmente ela sabia. Mas elas foram destruídas porque não conheceram o Deus verdadeiramente. Muitas pessoas acham que vão se salvar porque simplesmente conhecem a Bíblia. Muitas pessoas acham que vão se salvar porque simplesmente devolvem o dízimo e é fiel. Será que você tem conhecido a Deus?
Será que você tem desejado estar perto de Deus? E nós podemos ter essa pergunta para nós mesmos. Nós sabemos que uma crise, um esfriamento no povo adventista, onde as pessoas só frequentam o culto no sábado. Isso é geral. E os outros dias, domingo e quarta, o que é que nós fazemos com ele? Será que na hora do culto que está passando aqui, que o pregador está falando, você na sua casa, você que não veio, também você pegou a Bíblia e está fazendo uma meditação? Eu já fiz esse teste. E os dias que você não vai para o culto, o mesmo horário que está acontecendo no culto, você não está fazendo nada. Você está no celular, está fazendo outra coisa. Isso mostra o quanto às vezes nós somos negligentes. Nós precisamos mais conhecer sobre Deus. Precisamos conhecer mais sobre a sua palavra. E ter o desejo de estar perto dele. Porque se nós decidimos caminhar sozinhos, decidimos tomar a nossa própria decisão, fazendo as nossas vontades, nós seremos destruídos igualmente. Esse povo foram destruídos através das guerras. Mas a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus ele veio para quebrar essa separação, quebrar essa parede. Mas como você tem reagido diante desse amor tão grande? Como eu tenho respondido ao Senhor? Isto prova que muitas das vezes nós não conhecemos nada sobre Deus. Isto prova que muitas das vezes não conhecemos nada sobre o Espírito Santo do Senhor. Isto prova que muitas das vezes nós não conhecemos nada sobre Jesus. Nós conhecemos poucas coisas. Quantas famílias, às vezes, nós negligenciamos o ensino da palavra? Eu fico triste quando eu vejo as pessoas entregam o celular para um filho e ele assiste o que ele quer. Eu fico triste com isso. A minha esposa pregou aqui tem pouco tempo sobre os filhos de Eli. Você que não veio, perdeu. Fala sobre a educação dos filhos. Eu sei que lá em casa a minha filha vai completar 4 anos. E às vezes ela quer assistir o que ela quer. Mas não é desse jeito. Procure orientar o seu filho para que ele permaneça no sonho do Senhor. Para que depois você não venha se cobrar de si mesmo onde foi que eu errei. Vamos para o livro de Marcos agora. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 41 e 42. Eu vou pedir mais uma vez que o nosso irmão pregador aqui, que tem muitos sermões, o livro de Marcos, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, 41 e 42. Só 41? É Marcos. Deixa eu ver aqui. Até 41. Vamos iniciar aí no 35. Eu vou pedir que ele leia do 35 até o finalzinho. Do verso 35, 4, 35. Leamos então 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como
é que vocês ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Louvado seja Deus por falar. Obrigado por mais uma vez. Então essa é uma história bem conhecida de nós. Bem conhecida. Nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos. Quanto tempo os discípulos estavam com Jesus aqui? 3 anos e meio. Mais aproximadamente 3 anos e meio. E é interessante que quando eles estão ali no barco, que o barco é açoitado de um lado para o outro, a Bíblia nos diz que já tinha água no barco. E eles estavam ali apavorados, eles estavam aflitos. E é interessante que quando eles acordam Jesus, Jesus pede para que o mar se acalme e o vento fique quieto. Ou o mar fique quieto e o vento se acalme. E ali houve uma grande bonança, né? A Bíblia fala. E eu fiquei impressionado nesse verso que ele diz: quem é esse? Quem é esse que o mar obedece? Então isso mostra para mim e para você que eles estavam há muito tempo com Jesus, já tinham ouvido os milagres de Jesus, já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, já tinha visto Jesus curar aleijados, mas mesmo assim eles não conheciam quase nada sobre Jesus. Muitas das vezes hoje nós estamos assim. Quando está tudo bem conosco, nós conhecemos Jesus. Quando as coisas começam a dar mais errado na nossa vida, nós não conhecemos mais Jesus e a nossa tendência é se afastar dele. Mas eu quero dizer para você que ainda bem que Jesus, ele decidiu descer das mansões celestiais, vir até a terra, se tornar um de nós, se tornar homem, sofrer o que nós sofremos para nos dar a vida eterna. Ele tomou o meu e o seu lugar. Como você tem respondido a esse amor grande? Eu quero convidar o quarteto, hoje não é quarteto, né? Eles vão cantar a música Tomou o Meu Lugar. Que quando estiver tocando a música, que eles estiver cantando, se você tem feito algo errado na sua vida e está se condenando por isso, entregue esse problema na mão do Senhor, porque Ele tomou o seu lugar e Ele te dará a salvação em Cristo Jesus. Ele vai te dar a vida eterna. Você medita na letra desse texto. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus, o Espírito Santo do Senhor, continue contigo e comigo até a volta de Cristo Jesus.